Ok, ok, bom dia. 5h43, 22 de junho de 2026. Mais tarde hoje deverei ter um compromisso, deverei ter uma agenda de acompanhamento numa recepção de carteira de registro de conselho. Uma filhota que eu tenho está avançando na vida, está avançando na existência, se tornou adulta e já tem a carteira provisória de conselho profissional e hoje recebe a definitiva, me pediu para acompanhar e deverei ir nesse compromisso. É a minha agenda que eu tenho para amanhã. Mas assim, hoje é segunda-feira, dia de dar atenção para o mundo dominado, pelo menos o meu mundo, pela Copa do Mundo de futebol. Não tanto pelo Brasil, sim pelo Brasil, mas não tanto, mas acompanho aí, sabe, esse movimento. Ontem me peguei torcendo, aliás, me peguei torcendo pelos times, vejam que antes eram 32, se a memória não trai, 32 equipes apenas fazendo o torneio, entraram mais 16, são 48 hoje. O presidente da FIFA, não sei quais os motivos dele, não sei se tem nobreza nisso, mas resolveu incluir mais 16 equipes, e o que se viu foram mais times do mundo. O país hoje tem quase 200 países, o mundo, repito, hoje tem quase 200 países, tá certo? E provavelmente nem todo mundo joga futebol, mas o futebol é uma atividade humana, sabe, uma disputa, certo? Veja que o ser humano é dedicado a jogos, a fazer jogos e a desafiar adversários, certo? A guerra é o exemplo mais contundente, só que a guerra, bicho, é foda, olha, eu vou te contar. A guerra, ela envolve interesses existenciais, sabe? Interesses de ameaça física, sabe? De repente dá doido na cabeça de um, sabe? Que o outro ali ameaça a vida dele, tá certo? E no afã também de amealhar excedentes da produção e do trabalho, surge a disputa, surge a guerra, a disputa por território. Os primatas nômades, quando estavam na superfície planetária há milhões de anos atrás, eles se dirigiam na superfície planetária em direção a vários territórios. Eles não ficavam só ali, sabe, perto de uma caverna, eles não tinham noção de estacionamento, sabe? Não tinham casa. Qualquer caverna poderia ser uma casa, certo? E essa caverna estava sempre em disputa com outros. E então ele estava em constante movimento e ia para muitos territórios ali catando alimentos, certo? Fazendo coleta e caça. E assim se explica o início de tudo. Depois vem a revolução da agricultura, a revolução da pecuária. E vem aí, sabe, a vida urbana. Mas todo dia é preciso sair caçando, é preciso sair coletando, porque precisamos comer, precisamos de energia. E aí é que a coisa se põe, e as instituições foram criadas a partir desse movimento, como diria Schopenhauer, a vontade de comer, rapaz, sabe? E diz que a fome, sabe, é uma vontade, a vontade extrema, sabe, que põe tudo em movimento, que põe o corpo para andar para cima e para baixo, sabe? Aqui minha casa é cheia de insetos, sabe? Não os vejo, mas eles me veem. Não sei se eles me veem, tá certo? Mas sei que tem insetos aqui. E, e eles, sabe, eu acho que na noite eles fazem o movimento deles, sabe? Por questão de sobrevivência, sabe? Vai desde barata a formigas. Quando eu vim morar nessa casa, encontrei a cupins, sabe? Fiz um combate, mas eu acho que eles estão por aí, rapaz, sabe? Só que eu tenho que subir no forro e eu não vou subir, rapaz, olha, não posso fazer. Ontem minha filha, sabe, estava ansiosa para falar comigo
creio que ela ligou no momento que eu tinha saído para comprar comida, sabe, ir a um supermercado e ali compro algumas coisas a mais ali nas prateleiras, mas saí ontem com o objetivo de comprar meia banda de frango, ver se pode. Tô com 5 minutos de vídeo. Saí para comprar meia banda de frango, rapaz, olha, frango assado na máquina, essas máquinas elétricas, sabe? Aí eu trouxe para casa, tá certo? Mas eu comprei caldo de cana. O caldo de cana é uma nostalgia que eu tenho aí de tempo de menino, sabe? Quando eu saía levando o almoço de mecha, sabe? Um prato feito, sabe? Para encontrá-lo no centro da cidade de Belém. Um prato feito, amarrado com um pano, como é que chama esses panos? Esses panos de louça, certo? E eu ia para um certo local e não sei como é que eu ia, rapaz, sabe? Sinceramente, eu não me lembro de andar de ônibus de transporte urbano, sabe? Na época, eu não me lembro. Não lembro se eu pagava passagem, eu só sei que eu tinha que ir para o centro da cidade de Belém, sabe? Esperá-lo numa rua, num ponto onde o ônibus que ele dirigia, sabe? Ele era motorista de transporte público, passava, tá certo? Outras vezes eu ia direto lá para pro ponto, pro fim da linha, tá certo? No centro da cidade. No fim da linha, quer dizer, um local onde ele fazia uma parada no centro da cidade. Eu não vou lembrar o nome da praça ali, a praça o quê, rapaz? Onde está um tribunal, o Tribunal Cível, o Fórum Cível, certo? E a Prefeitura de Belém. Não vou lembrar o nome e não vou me esforçar para lembrar. Rapaz, eu só sei dizer que eu me movimentava e, sabe, levava comida para México. O que é que isso tem a ver? Não lembro. Mas assim, mas eu falava de Schopenhauer, sabe, que a gente se movimenta, se movimenta para se alimentar. Diz ele que esse é o primeiro grande movimento, sabe, do corpo, sabe, alimentar. Aí o resto vem de cambu, cambulhão, cambulhão, é? Não, não é cambalhota que eu quero falar, não. Vem de cambulhada. É cambulhada a palavra. Você se alimenta primeiro, tá certo? Eu terminando esse vídeo aqui, já vou correr para a cozinha, sabe? Eu vou fazer ali pegar um pão careca e esquentar e colocar uma fatia de queijo dentro, sabe? Comer, tomar com café, aquela coisa toda. E me preparar, sabe? Para mais tarde sair, rapaz, sabe? Agora pela manhã, sabe? Rapaz, eu só sei dizer que o mundo, então, veja, está assim, sabe, de ponta cabeça, eu assim, sabe, destroçado, sem roteiro, sabe, preocupado com a Copa do Mundo, tá certo? E veja que eu me dediquei, eu disse, sabe, assistir jogos de países, veja que eu falei que eram 32 equipes que faziam o torneio, agora são 48, e apareceram times africanos, rapaz, sabe? Eu estou analisando que hoje os africanos, veja que os países africanos, o território africano, eu falava de território, tá certo? O território africano, assim, por ter sido objeto da volúpia econômica de países assim, sabe, poderosos, de países aí, sabe, mais adestrados na existência, tá certo? Que despertaram para a acumulação de riquezas, esses países europeus principalmente, mas na Ásia também tem países aí, sabe, que formaram grandes dinastias na Ásia, certo? No Japão, na Índia, na China, tá certo? Ali na Turquia, tá certo? Ali no Oriente Médio, ali na Ásia Ocidental, onde está a Pérsia, por exemplo, onde está o Irã. O fato é que os países surgem de movimentos de dinastias dentro do território, tá certo? E os países africanos também tiveram esse movimento, mas assim, tiveram outras cabeças, sabe? O ambiente é outro, tá certo? E hoje eu vejo os africanos como sendo mão de obra, sabe, para exploração do trabalho, no campo do entretenimento, no campo da estética, no campo do futebol, tá certo?
Onde não basta ser negão, foi isso que eu falei outro dia, tá certo? Eu não falei Senegal, tá certo? Disse que não bastava ser negão para ser Pelé, tá certo? É preciso ter habilidade, é preciso ter várzea. Eu não sei se Pelé jogou na várzea, certo? E ali ele adquiriu, sabe, a quebrar a cintura, ou se a cintura quebrada já vem, sabe, no DNA dos negros, eu não sei, rapaz, sabe? Eu só sei que o Pelé tinha assim, um corpo favorável, sabe? Um corpo assim, com capacidade de acumular energia, de ter explosão muscular, tá certo? Pelé, rapaz, sabe? E ele aprendeu, ou desenvolveu, ou treinou gingados, tá certo? E aprendeu a enganar o adversário com a bola, com os pés, tá? Jogando com os pés, aquela coisa toda. E se tornou o que foi e hoje é considerado incontestavelmente o rei do futebol, tá certo? Não tendo a concorrência hoje do Messi, Cristiano Ronaldo e nem do Maradona, tá certo? Para todos os efeitos, sabe, Pelé é o rei, o cara completo, sabe, um cara que quando estava jogando tinha disposição para correr, para driblar, tá certo? E, enfim. E hoje observo que esse torneio de futebol traz à memória, sabe, ao pensamento, a ideia que a África é um tremendo celeiro, sabe? Você vê as equipes, todas elas de certa forma, por mais europeias que elas sejam, sabe? Tipo a Áustria joga hoje com a Argentina, é o grande jogo do dia, eu acho. Ontem eu assisti o Uruguai jogar contra na Costa do Marfim, não, contra Cabo Verde, tá certo? Que é um país africano, uma ilha, tá certo? E vi, sabe, ali os cabo-verdianos jogando futebol, jogando mesmo, sabe, não apenas ali chutando a bola, correndo atrás, tá certo? Mas ali recebendo bola, os jogadores desenvolvendo a forma de receber a bola como pivô, cada um, tá certo? Eu acho que essa tática é interessante, sabe? Os jogadores têm que, sabe, se adestrar a receber a bola de frente, tá certo? E ali fazer o giro. Eu me lembro do meu filho, caçula da primeira ninhada, sabe, que jogava futebol de salão. E um dia ele falou comigo a respeito disso. E eu, quando estava em tempo de juventude, aí, sabe, numa escola onde havia uma quadra de futebol, eu era professor, eu jogava na frente e fazia o pivô, tá certo? E tinha o Frank era um professor de educação física, era o goleiro, e a gente combinava, sabe, o Frank comigo, e eu combinava com o Félix, que era um professor, tá certo? Eu pegava a bola, quando eu pegava a bola, o Félix pela lateral vinha correndo, sabe? Eu esticava a bola para ele, tá certo? Ele metia a bala, rapaz, metia o pontapé, o chute, tá certo? E dava certo, era um trio legal. No futebol de salão são cinco, tá certo? E eu me dava muito bem, e tá certo? E o Assis fazia ali, era o zagueiro ali, tá certo? E fazia a defesa. Eu só sei que, sabe, dava pé. E eu penso que essa tática de jogar com cada jogador sendo pivô, tá certo? É uma tática interessante. Uma vez eu pude observar que o meu time de alienação regional, o Paysandu, tá certo? Tinha uma equipe que jogava dessa maneira, sabe? O jogador que vinha de trás, sabe, levantava a cabeça, via o colega à frente, sabe? E os dois estavam de frente um para o outro, tá certo? E a bola era lançada e ali o cara tinha que fazer o pivô, tá certo? Dominava a bola, esticava o pé, não deixava o adversário chegar perto, tá certo? E ele achava um jeito de fazer um giro, sabe? E jogar a bola adiante, aquela coisa toda. Eu acho que essa técnica é interessante. E eu pude observar isso, rapaz, ontem na equipe dos cabo-verdianos, tá certo? Eles iam para cima, sabe, eles pegavam a bola, sabe, eles não ficavam aí com tererê com a bola não, tá certo? Eles pegavam a bola, seguravam no pé, tá certo? E tentavam fazer um movimento aí para enganar o adversário, dar um drible, sabe? E dava jeito, rapaz, eles conseguiram ali, sabe, se impor, sabe, junto aos paraguaios, sabe, que são campeões do mundo duas vezes, são bicampeões, ganharam a Copa do Mundo duas vezes. E chegaram com a fama como é que eles dizem, o time, quando vai jogar com outro, ele pode ter a preferência de ganhar. Como é que é? Tem uma palavra que designa isso, tá certo? Agora não vem, mas veja, eu só sei que o Uruguai, sabe, achava que ia pegar, sabe, a galinha morta, tá certo? E não deu, bicho. Para começar, os cabo-verdianos começaram fazendo logo o primeiro gol, uma falta, sabe? Um dos jogadores cabo-verdianos deu um chute, sabe? Um chute fulminante.
sabe, os uruguaios estavam com displicência, o Muslera, que eu já usei o nome dele para dar título a um vídeo que eu fiz, tá certo? Muslera é um jogador paraguaio que joga na Argentina. E ontem o pessoal que estava fazendo a crítica, sabe, sobre o jogo, sabe, dizendo que o Muslera era o pior goleiro da Copa até agora, tá certo? Mas ele arrumou mal uma barreira, tá certo? E o jogador cabo-verdiano mandou um chute certeiro, rapaz, reto, sabe? Na direção, eu acho que ele calculou, planejou o chute, sabe? E mandou ver, sabe? O Muslera foi surpreendido, tá certo? E o Cabo Verde, a equipe do Cabo Verde, saiu na frente, tá certo? E o fato foi que depois os paraguaios fizeram 2 gols, tá certo? Tava 2-1 o placar, sabe? Quando no final eles dão um vacilo, os uruguaios, tá certo? E os cabo-verdianos fazem um gol de empate. Um gol de empate que representou no resultado final uma vitória para os cabo-verdianos. O Uruguai, sabe, para continuar na competição e se classificar, vai ter que derrotar a Espanha, que tem uma equipe equivalente, tá certo? Eu não sei como é que é isso. Mas tem outros times, o Senegal, não sei, eu acho que o Senegal joga hoje, me impressionou muito bem, tá certo? A África do Sul também me impressionou muito bem. O fato é que eu vejo assim, sabe, que veja que o DNA africano hoje, tá certo? Ele está presente nas tonalidades de pele dos jogadores, das equipes, tá certo? Veja que a Áustria tem um negão. Ontem o Lukaku, que é um jogador da Bélgica, sabe? Um negão de 2 metros, sabe? De mais de 2 metros de altura, parece um armário, tá certo? Só que o Lukaku já envelheceu para o futebol, tá certo? O corpo dele, sabe? Já ali, sabe? As articulações, os ossos, os músculos, sabe? Estão cansados. E ele está fora de forma, está com sobrepeso, eu acho. E para mim ele é carta fora do baralho já, tá certo? Mas é um negão, uma lapa de negro, está dentro, rapaz, de uma equipe, que Bélgica, certo? A Bélgica do Leopoldo, rapaz, que foi um imperador, rapaz, sabe? Um rei, um filho da puta, um dinástico, tá certo? Que quando ali houve como é que chamou o Conselho de Viena? Foi o Conselho de Viena, o Congresso de Viena, qualquer coisa assim, tá certo? Quando os europeus, tá certo, resolveram, sabe, veja que houve a Revolução Francesa, tá certo? E ali na França, sabe, ali cortaram o pescoço do rei, tá certo? E o Bonaparte, quando veio depois, acabou com o resto das monarquias que havia na Europa, tá certo? E depois que o Bonaparte se foi, jogaram o cara em Santa Helena, certo, onde ele morreu. Aí eles fizeram o Congresso de Viena, eu acho, tá certo? Ali os dinásticos fizeram o Congresso de Viena na Europa, tá certo? E apareceram de novo, rapaz, e reestruturaram, sabe, as monarquias de volta, porra, bicho. Outro dia estava aparecendo um rei, que rei era aquele, hein? Um rei de onde, hein? Eu não sei, rapaz, sabe, acho que da Holanda, era da Holanda, não sei. Mas ainda tem essas figuras assim, sabe, aí por aí ainda, sabe, que representam o que foram no passado as dinastias, que foram aí, sabe, ali, sabe, famílias que se perpetuaram no poder, estabeleceram linhagem, sabe, linhagem de governo e aquela coisa toda. E ali, rapaz, eles aproveitavam para comer o filé, rapaz, sabe? Eles pegavam ali o boi, tá certo, e diziam, olha, a alcatra é minha, tá certo? A chã de dentro é minha, o quarto traseiro é meu, pronto, tá certo? Quem quiser que coma ali a parte dianteira, quem quiser que coma ali os bofes do bicho, tá certo? No tempo aqui da Casa Grande Senzala, rapaz, no tempo aqui das fazendas, como é que chamam as fazendas lá nos Estados Unidos? Ah, não vou lembrar, tá certo? Mas lá nos Estados Unidos também eles operaram o escravismo, tá certo? E aqui no Brasil, rapaz, já o meio, sabe? O Brasil, porra, o Brasil foi foda, passou 300 anos ou mais, sabe? 400 anos explorando o escravismo, rapaz, aqui. Vê se pode uma porra dessa. E o pior, rapaz, não queriam largar o osso, rapaz, sabe? Não queriam, tá certo? Os fazendeiros aí, os donos de propriedades, tá certo? Eu não gosto da palavra fazendeiro, tem uma outra, os proprietários de terra, também não é essa a palavra. Tá certo? Eles aí, sabe, tiravam o que podiam e ter propriedade, ter títulos de terra, aquela coisa toda, certo? Era a expressão, sabe, de apropriador, sabe, da riqueza, tá certo? Aquela coisa toda. E nós tivemos aqui as nossas Casagrandes, tá certo? Tem um equivalente lá nos Estados Unidos, que agora eu não vejo um nome. Não sei, eu acho que é um nome espanhol, não lembro. E eu só sei dizer que, sabe, se fez essa extração, mas não é isso que eu quero ir adiantando.
E, sim, o que eu queria dizer é que na Casa Grande de Senzala, quando o boi é apresentado, hoje no mês de junho, nós temos aqui no folclore nacional, aqui em Belém do Pará. Belém do Pará, Belém foi uma cidade que que recebeu, sabe, que teve população vinda do Nordeste, tá certo? Aqui era Mata Bruta no tempo ali, sabe, da colonização. E os nordestinos vieram para cá, para aqui, sabe, para as terras, o território, sabe? Como é que chamava? O Brasil foi dividido em capitanias, tá certo? E tinha uma capitania aqui que era só mato, rapaz, era aqui o norte, tá certo? Tinha ali a capitania, a nossa, aqui a capitania do Pará, e dentro dela estava o Amazonas, o estado do Amazonas, era uma coisa só, tá certo? Aí depois surgiu a capitania do Rio Negro, eu acho, não sei. E teve ali do lado a capitania do Maranhão, tá certo? Eu só sei que a população que habitou aqui a Amazônia, certo? Veio do Nordeste, tá certo? E eles trouxeram os costumes de Portugal, tá certo? No mês de junho, de fazer ali, sabe, brincadeiras com o boi, certo? E boi para cá, boi para colar, e num certo momento o boi é levado, rapaz, à morte, sabe? O boi é levado à morte. E tem o padre, rapaz, e tem não sei mais o que, tem um bocado de personagem. Bem perto aqui da minha casa tem um boi, rapaz. E no bairro tinha um boi famoso no meu tempo de moleque chamado Malhadinho, eu não sei por onde anda o Malhadinho, rapaz, e são 21 minutos de vídeo. Eu acho que eu poderia já parar por aqui, rapaz, sabe, e aproveitar para prestar uma homenagem ao boi, tá certo? E chamar de Malhadinho a esse vídeo, acho que eu vou fazer isso. Mas falando em Malhadinho, rapaz, eu me lembrei que ontem a minha filha, sabe, estava ansiosa para falar comigo, eu tinha saído para ir ao supermercado, eu falava, sabe, e eu deixo o celular em casa, tá certo? Aí, rapaz, ela fez ligações, é que ela foi pro Instagram dela, tá certo? E viu que uma pessoa aqui nos meus bairros, à proximidade da minha casa, e ela sabe das ruas onde eu moro, tá certo? Uma pessoa foi ali, sabe, abalroada por um carro, abalroada, não quero a palavra abalroada não, sabe? Foi atingido por um veículo, sabe? E andando na rua, as ruas são estreitas aqui no meu bairro, sabe, tem as famosas passagens, tá certo? Onde as casas são construídas aí no improviso, sabe, sem direção de arquitetura, rapaz, sabe, porra. E as ruas, sabe, vão estreitando, sabe, quem vai fazendo casas, sabe, as casas aqui no passado eram barracos, né, de palha e madeira, a minha foi assim. Aí depois começaram a fazer casas de alvenaria, tá certo? E os terrenos foram se projetando na direção das ruas, rapaz, sabe? E as ruas se tornaram ruas estreitas, rapaz, sabe? Então hoje, por exemplo, e as calçadas, rapaz, as calçadas cheias de. Você não pode andar em calçada porque cada casa faz a sua calçada do seu jeito, tá certo? Um pé alto em cima, outro pé alto embaixo, tá certo? E não tem nivelamento, tá certo? Então você disputa a rua com o pedestre disputa as ruas com as bicicletas, com as motocicletas, com os carros, com os caminhões, tá certo? Por aqui não passa ônibus, tá certo? Mas assim, rapaz, num movimento frenético, e o trecho aqui onde eu moro, não sei por que cargas d'água, sabe? Esse meu trecho aqui, sabe, também inchou demais, sabe? Aumentou demais a população, puta merda. E eu sei que é um movimento intenso, rapaz, de motos entrando e saindo, rapaz, num certo trecho aqui onde eu moro, tá certo? Rapaz, eu só sei que é uma loucura, então você tem que andar com cuidados, realmente, tá certo? Rapaz, aí o que aconteceu foi que um veículo, um carro, um automóvel, creio eu, sabe, atingiu um pedestre, tá certo? E saiu arrastando o cara, rapaz, veja. E o cara foi a óbito, rapaz, vê se pode uma porra dessa, tá certo? Eu não sei se era idoso, sabe, se era homem jovem, eu não sei, ou mulher, não sei. Me falaram que foi um homem, tá certo? E a minha filha ficou agoniada, querendo falar comigo, sabe? Achando que eu poderia ter sido essa vítima. Porra, é foda, olha. Eu, hein? Hoje, quando eu sair, eu vou tentar levantar essa informação para ver, rapaz, onde foi, se foi aqui perto da minha casa mesmo, que eu não tive coragem, sabe, de ir atrás da informação. Rapaz, eu só sei que no tempo da colônia, tá certo? No tempo das fazendas, das haciendas, nas haciendas era para as bandas do México, lá nos Estados Unidos, ali no sul, sabe? Ali para as bandas do Mississippi, as propriedades privadas têm um outro nome, não vou lembrar agora. Rapaz, eu só sei dizer que quando matava um boi, rapaz, sabe, a parte nobre do boi, sabe, ali o filé ia para o dono da fazenda, para o senhor, que eu não sei se ele morava na fazenda, eu não sei, se ele morava na cidade, eu não sei.
Eu só sei que tinha o filé, rapaz, depois tem aí, sabe, a picanha, tem a maminha, tem a alcatra, tem o contrafilé, tá certo? Essas partes nobres aí, a chanta, certo? Essas partes nobres aí, rapaz, eram separadas pro dono da casa. Iam lá, sabe, para cozinha, tá certo? E lá pro setor, lá onde guarda as carnes ali, sabe, onde salga aquela coisa toda. E a parte talvez dianteira fosse ali, sabe, para os outros ali, sabe, para outros brancos ali, sabe, que fazem outros serviços, eu não sei. E eu só sei dizer que aí restavam os miúdos, joga os miúdos no lixo? Não, não joga os miúdos no lixo. As tripas, não, não joga no lixo. O fígado, não joga no lixo. Não, 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 bora dar aproveitamento para isso. As tripas eram reviradas, tá certo? E ali, sabe, lavadas no igarapé, lavadas, sabe, para tirar ali as bactérias, e eram cozidas para liquidar o resto das bactérias que ficavam, tá certo? E os escravos comiam, rapaz, olha ali as tripas do boi, tá certo? Aquela coisa toda. Na encenação do boi junino, tá certo? Tem ali, sabe, a morte do boi, e depois as partes do boi para quem vai, tá certo? Não sei se o padre come uma parte boa. Tem uma história de padre que depois eu conto, mas não agora, tá certo? Rapaz, eu vou ficando por aqui. Falei do Malhadinho, eu acho que já basta, tá certo? Falei de um vizinho aí que morreu, sabe, acidentado de carro, vou verificar isso, tá certo? E mais tarde eu tenho que sair às 10 horas, tenho um compromisso, uma solenidade de entrega de carteira definitiva de associado, rapaz, de associado de conselho profissional, rapaz. Eu vou ficando por aqui dizendo que meu nome é Ernesto, tá certo? Isso, veja tudo isso aqui no plano local. Hoje eu fiquei por aqui. Hoje eu não falei do Trump, tá certo? Não falei do Vorcaro, tá certo? Não falei, sabe, do establishment, não falei, sabe, dos congressistas, não falei dos políticos, tá certo? Desse pessoal ao redor, rapaz, que compõe comigo, sabe, a Ágora, sabe, a Ágora aí, sabe, que quer, sabe, que concorre contra a gente, rapaz, sabe? Na Ágora houve uma inversão no tempo dos gregos, sabe? Quem tinha voz era apenas os nobres, tá certo? E hoje a Ágora ela universalizou, tá certo? Houve uma inversão onde populares também têm direito a voz e voto, tá certo? Isso é uma conquista civilizatória no tempo. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto Caboclo Falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz. Bom dia.